E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender o que é a frase, tá ok? E vamos aprender também a ordem das palavras na frase. Eu sugiro que vocês acompanhem essa aula com a nota de aula 8, tá ok? Então, conforme aquele aviso que foi postado no AVA, essa nossa aula é uma videoaula, né? Então, uma aula gravada. Então, eu produzi essa nota de aula 8 para facilitar vocês não só acompanharem a aula, como também servir como fonte aí para o estudo de vocês, tá ok? Então, quem não pegou, já pega agora a nota de aula 8 ou abre aí no local que vocês estão, tá ok? Para acompanhar essa aula aí de uma maneira que facilite para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, vocês veem o seguinte, que essa nota de aula 8, ela é sobre frase e sobre a ordem das palavras na frase, tá? Então, de uma maneira assim, introdutória, a gente pode dizer o seguinte, que as palavras, tanto na expressão escrita como na oral, são reunidas e ordenadas em frases, tá certo? E pela frase é que se alcança o objetivo do discurso, ou seja, da atividade linguística. E qual é esse objetivo? A comunicação com o ouvinte ou com o leitor. Então, ou seja, se for um texto escrito, vocês estão se comunicando com o leitor. E se for uma linguagem falada, né, a linguagem oral, vocês estão se comunicando com o ouvinte de vocês, tá ok? Então, a primeira coisa importante que vocês têm que entender é o que é uma frase. Então, vamos ver qual é a conceituação da frase, ou seja, a definição do que é uma frase, tá? Então, frase é todo enunciado capaz de transmitir a quem nos ouve ou lê tudo o que pensamos, queremos ou sentimos. A frase, ela pode revestir as mais variadas formas, desde a simples palavra até o período mais complexo, elaborado segundo os padrões sintáticos do idioma, tá? Então, vocês observam o seguinte, que a frase, ela se diferencia de oração e de período. Na aula de hoje vocês vão ver, aqui ele já toca no período, né? Mas também a frase se diferencia de oração. Então, ao final da aula de hoje, vocês vão saber diferenciar o que é frase, o que é oração e o que é período, tá certo? Aqui ele fala elaborado segundo os padrões sintáticos do idioma. O que é sintático? Sintático vem de sintaxe. E o que é a sintaxe? A sintaxe, ela estuda as palavras associadas na frase, tá certo? Então, vocês até agora, vocês estudaram a morfologia. A morfologia são aquelas classes gramaticais, né? Agora nós vamos começar a aprender a sintaxe, que são as palavras associadas na frase, tá certo? Outra coisa importante também, eu falei para vocês que a frase, ela pode revestir as mais variadas formas, né? Desde a simples palavra até o período mais complexo. Então, observem alguns exemplos de frase. Se eu falo assim, por exemplo, socorro, isso é uma frase. Ué, professor, mas só tem uma palavra e é uma frase? É uma frase simples, de uma palavra só, mas é uma frase. Vocês observam que ela começa e termina, tá certo? Um outro exemplo de uma frase simples também, muito obrigado. Então, vocês estão agradecendo, por exemplo, por alguma coisa que alguém fez para vocês. É uma frase que vocês proferiram, muito obrigado, tá certo? E aqui tem dois exemplos de frases, né, do Érico Veríssimo, que já são mais completas e mais parecidas com o que vocês estão acostumados a ver. Então, por exemplo, as luzes da cidade estavam adormecidas. É uma frase. Mas também a gente pode ter uma frase maior ainda, como aquela próxima do Érico Veríssimo. Tropas do Exército Regular do Sul, ajudadas pelos seus aliados brancos de além-mar, tinham sido levadas em helicópteros para o lugar onde se presumia estivesse o inimigo, mas este se havia sumido por completo. Então vocês observam que é uma frase grande, mas é uma frase somente,
tá? Então, vocês veem que a frase, ela pode ser simples, às vezes uma única palavra, ou pode ser uma frase grande. Mas em ambos os casos, tá certo? Vai transmitir uma mensagem, que é aquilo que vocês querem transmitir, de uma forma completa, tá certo? Então não precisa ser uma frase grande para transmitir uma mensagem. Uma frase pequena pode ter essa mesma finalidade. E a frase sempre vai cumprir essa finalidade, tá? Eu vou fazer aqui algumas observações, tá? Então, a segunda observação é a seguinte: as frases são proferidas com entonação e pausas especiais, indicadas na escrita pelos sinais de pontuação. Então, por exemplo, aquela primeira frase que eu citei para vocês, socorro, né? Eu usei uma entonação, né, para caracterizar o sentido que eu quero dar nessa frase. Mas num texto escrito, né? Por exemplo, se vocês só estivessem lendo essa nota de aula, sem estar assistindo essa videoaula, vocês não vão ter como ler a entonação, porque a entonação faz parte, né, no caso da linguagem oral, né? Mas na linguagem escrita, como é que eu vou caracterizar essa minha entonação? Através dos sinais de pontuação. Então, no meu caso aqui do socorro, eu botei o quê? Um ponto de exclamação, que caracterizou essa entonação que eu dei quando eu proferi essa frase oralmente, tá ok? Por escrito, para poder transmitir esse mesmo sentido, eu botei o ponto de exclamação. Então, vocês observam que essa entonação fica mais fácil, obviamente, na linguagem oral, mas o recurso que o nosso idioma, né, nos proporciona para que a gente consiga transmitir isso na linguagem escrita são os sinais de pontuação, tá certo? Por isso que é muito importante vocês utilizarem corretamente os sinais de pontuação. E uma terceira observação é que frases, elas não obrigatoriamente têm verbo, tá certo? E quando as frases não têm verbo, elas se chamam frases nominais. Então, um exemplo aqui. Tudo parado e morto. É uma frase, né? Vocês observam que não tem verbo nenhum. Então, a gente chama esse tipo de frase nominal. Tá ok? Bom, então, pessoal, a partir do momento que vocês entenderam isso, uma outra coisa muito importante é a ordem das palavras na frase. Tá certo? Então, existe uma forma, na realidade existe mais de uma, a gente vai aprender quais são essas duas, né? Na realidade são duas maneiras que a gente tem de a gente colocar a ordem das palavras na frase, tá? Mas assim, o que eu quero começar chamando a atenção de vocês? Embora não seja arbitrária a colocação das palavras na frase, ou seja, embora não seja obrigatória que seja feita de uma forma só, né? Em português, é muitas vezes livre, podendo variar de acordo com o tipo da mensagem falada ou escrita e das circunstâncias que envolvem o ato da comunicação. No arranjo dos termos na frase, ou seja, a maneira, né, que eu estou colocando as palavras na frase, né, intervém poderosamente a cultura, o estilo e a sensibilidade do escritor. Então, se for numa linguagem mais formal, numa mais informal, né? Uma pessoa mais culta, uma pessoa que não tem muito estudo, né? A cultura, determinados regionalismos, né, do nosso país. Então, tudo isso vai intervir na ordem das palavras na frase. Agora, tem uma coisa que vocês têm que ter em mente, né? No entanto, faz-se necessário que tomemos cuidado ao usar essa arbitrariedade quando da colocação das palavras na frase, pois no nosso idioma ela não significa que qualquer colocação seja aceitável e que a posição das palavras não seja controlada por princípio algum. Então, o que quer dizer isso? Apesar de vocês terem um leque de opções, né, para vocês estruturarem a frase de vocês, isso não significa que vocês podem fazer a frase da maneira que vocês quiserem. Existem algumas regras, tá certo? Que é justamente o que diz em seguida.
Portanto, existem alguns princípios básicos de colocação cujo conhecimento é indispensável para quem faz uso do idioma. Dentre eles está a ordem das palavras na frase, tá? Então, duas são as ordens que podem reger a construção da frase, conforme eu já tinha dito para vocês. Quais são essas duas formas? Tá? Vocês têm a ordem direta e a ordem inversa. Tá? Então, eu vou explicar para vocês como que é uma ordem direta e como que é uma ordem inversa. Tá? Vamos começar com a mais simples, que é a ordem direta. Então, na ordem direta, os termos regentes precedem os termos regidos. O que significa dizer isso? Que na ordem direta, vocês vão seguir a seguinte sequência. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois vem os complementos. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. A seguinte frase eu vou apresentar para vocês. Tá? João comeu uma feijoada muito gostosa na casa de sua sogra. Então, quem é o sujeito? João. Qual é o verbo? Comeu. E quais são os complementos? Uma feijoada muito gostosa na casa de sua sogra, tá? Por enquanto, nós vamos falar complementos, tá certo? Mas vocês vão ver que quando vocês entrarem no 8º ano, vocês vão fazer a análise sintática. Então, vocês vão pegar uma frase, vão dividir e vão identificar qual é a função de cada palavra na frase. É o que se chama de análise sintática, mas vocês vão aprender só no 8º ano, tá? A partir do 8º ano. Né? Então, por enquanto, nós vamos falar de uma maneira genérica complementos. Tá? Então, vocês observam que vocês têm o sujeito, João, foi a primeira coisa que apareceu na frase. Logo depois o verbo, que é o verbo comer, que está conjugado como comeu, e os complementos, né, que tem vários aqui. Uma feijoada muito gostosa na casa de sua sogra. Tá? Bom, na ordem inversa, o que acontece? A gente vai alterar a sequência normal dos termos, ou seja, os termos não vão aparecer nessa sequência, sujeito, verbo, complementos. Então, vou dar um exemplo. Né? Aquela frase que eu falei para vocês, João comeu uma feijoada muito gostosa na casa de sua sogra, eu podia dizer da seguinte forma: na casa de sua sogra, João comeu uma feijoada muito gostosa. Então, o que eu fiz? Eu botei alguns complementos na casa de sua sogra, depois eu botei o sujeito, João, botei o verbo, comeu, e botei mais outros complementos, tá? Uma feijoada muito gostosa. Então, vocês observam que não está mais naquela sequência sujeito, verbo e complementos. Eu inverti, eu peguei alguns complementos e coloquei eles antes do sujeito, tá? Então, isso caracteriza uma ordem inversa, tá ok? Então, eu faço também a seguinte observação para vocês. A ordem inversa, ela é mais frequente na literatura, pois obedece antes os impulsos do sentimento e da emoção. Então, quando vocês estão lendo alguns livros, né, principalmente livros mais clássicos, muitas vezes vocês observam essa utilização pelo autor da ordem inversa, tá ok? Mas vocês têm essa possibilidade de usar tanto a ordem direta como a ordem inversa. E aqui eu faço uma sugestão para vocês, tá ok? Sempre que possível, tá? Procurem utilizar a ordem direta, tá? Não que vocês sejam obrigados a usar sempre a ordem direta, não, tá ok? Mas é uma sugestão, principalmente nas produções textuais de vocês. Ainda mais agora que vocês estão começando a aprender essa parte de frase, oração, né? Então é uma dica, né? Principalmente nas redações. Quando as pessoas utilizam muito a ordem inversa, se elas não têm muito domínio, elas correm o risco de cometer alguns erros de português, tá ok? Às vezes você enriquece o seu texto, você usa alguns recursos utilizando a ordem inversa que dão uma beleza maior ao seu texto. Por isso que a gente vê muito esse tipo de recurso sendo utilizado na literatura, tá certo? Mas para vocês que estão ainda no início, né, aprendendo essa parte de sintaxe, então é uma sugestão, tá ok? Se for possível, procurem sempre escolher a ordem direta na produção textual de vocês. É uma dica que vai facilitar vocês terem um maior controle do texto de vocês, né, e até ajudar vocês a não cometerem tantos erros. Aí, conforme vocês forem dominando mais esses recursos, vocês podem até
ousar e utilizar um pouco mais essa ordem inversa, tá? Mas aí fica aqui a dica para vocês. Bom, uma coisa que vocês têm que saber também é que as frases, né, elas têm um sentido, né? Então, quanto ao sentido, as frases podem ser de algumas formas, né? Então, vamos começar com o mais simples, que são as frases declarativas. O que são as frases declarativas? Elas encerram a declaração ou enunciação de um juízo acerca de alguém ou de alguma coisa. Então, vou dar um exemplo para vocês. A retificação da velha estrada é uma obra inadiável. Então, vocês observam o seguinte aqui. Aqui eu estou fazendo uma declaração que o quê? Que o conserto, né, a retificação da estrada antiga é uma obra que não tem como ser adiada. Então, eu estou emitindo uma declaração acerca de alguma coisa, que é o quê? É o conserto, né, a retificação dessa estrada antiga, dizendo que ela não tem mais como ficar adiando essa obra, tá certo? Então, é uma declaração, então, que é uma frase, eu estou dando um sentido declarativo à minha frase, né? A segunda também é bem simples, o segundo sentido, que são as frases interrogativas. Por quê? Como o próprio nome já diz, né? São uma pergunta, uma interrogação. Então, exemplo, vamos pegar essa frase aqui do Machado de Assis. Não sabe ao menos o nome do pequeno? Então, aqui eu estou fazendo uma pergunta, né? O autor, no caso, ele tá querendo saber qual é o nome da criança, né? Então, é uma interrogação, né? Então, é uma frase com sentido interrogativo, né? A terceira são as frases imperativas. Então, as frases imperativas, elas podem conter ou uma ordem, ou uma proibição, ou uma exortação, ou um pedido, tá certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma frase do Érico Veríssimo. Cale-se, respeite este templo. Então, aqui eu estou dando uma ordem. Para quê? Para que a pessoa fique calada, tá certo? Então, vamos supor, essa pessoa, né, provavelmente no contexto, né, ela devia estar dentro de um templo sagrado, né, um templo religioso, e estava falando lá dentro, né? Então, o personagem, né, dessa obra, desse texto do Érico Veríssimo, deu a ordem para que a pessoa se calasse, tá certo? Então, é uma frase imperativa. Exclamativas traduzem admiração, surpresa, arrependimento, etc. Então, vamos pegar um seguinte exemplo. Como eles são audaciosos. Então, nessa frase, eu tô mostrando admiração por aquelas pessoas, né? Eu estou admirando que elas são audaciosas. Ou eu estou me surpreendendo. Puxa, essas pessoas são audaciosas, eu não sabia que elas eram, achei que elas não fossem, né? Então, são frases que traduzem o quê? Uma admiração, uma surpresa. Poderia ter também arrependimento, tá? Então, tudo isso são frases com sentido exclamativo, tá? Bom, essas são mais simples, né? Agora, frases optativas exprimem um desejo. Então, tem que ter cuidado que, às vezes, o nome, né, não traduz exatamente o que significa, né? Então, optativa, às vezes, pode parecer que é alguma coisa opcional, né? Mas não tem nada a ver, tá? Então, não se baseie muito pelo nome, não. Então, frases optativas exprimem um desejo, né? Então, um exemplo aqui. Bons ventos o levem. Então, provavelmente seria um contexto, né? Vamos supor, de um velejador está saindo, está se lançando ao mar com a sua embarcação, né? E alguém está desejando essa pessoa. Bons ventos o levem. Então, um desejo. Por quê? Para que essa pessoa, quando se lançar ao mar, né, ela tenha bons ventos e consiga chegar com segurança ao destino dela. Isso pode ser também utilizado não somente para um velejador, por exemplo, né? Pode também usar numa situação normal, né? Bons ventos o levem, né? Você está desejando a essa pessoa que ela chegue com segurança, né, no destino dela, tá certo? Então, às vezes numa linguagem figurada, tá? Mas vocês observem que sempre vai exprimir um desejo, né? E essa última frase aqui,
que são as frases imprecativas, né? Esse nome imprecativo, às vezes, pode surgir uma dúvida, o que significa isso? Então, esse tipo de frase tem esse nome porque essas frases encerram uma imprecação. O que é uma imprecação? Imprecação é uma praga, é uma maldição, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo. Maldito seja quem arme ciladas no seu caminho. Uma frase do Domingos Carvalho da Silva, né? Então, vocês observam que quem proferiu essa frase, né, está rogando uma praga, né, para que as pessoas, né, que desejaram o mal dela, né, que armaram ciladas no caminho dela, né, ele está desejando o mal para essas pessoas, né? Então está rogando uma praga para essas pessoas, tá certo? Então é uma coisa assim meio negativa, né? Mas às vezes, dependendo do texto, vocês têm esse tipo de situação, né? Que às vezes um personagem, às vezes malvado e tal, roga uma praga pro mocinho, por exemplo, da história, né? E aí, esse tipo de... Se vocês observarem que na frase tem uma imprecação, ou seja, uma praga, uma maldição, quer dizer que essa frase tem um sentido imprecativo, tá certo? Bom, pessoal, agora uma coisa importante para vocês é o seguinte: vocês têm que saber, tá certo? Esse sentido das frases, inclusive para as provas, tá certo? Não procure sair decorando. Vou dar um exemplo para vocês, né? Já vou dar um exemplo. Vamos supor, se tiver um ponto de exclamação, é uma frase exclamativa. Não necessariamente, tá? Então a gente viu que, por exemplo, eu usei ponto de exclamação numa frase exclamativa, na optativa, tá certo? E na imprecativa. Então não procure decorar. Se tiver ponto de interrogação, interrogativa. Se tiver ponto de exclamação, exclamativa. Não necessariamente. Vocês têm que olhar o sentido da frase. Por isso que a gente está aprendendo quais os tipos de frase que tem quanto ao sentido. Então, vocês têm que ver a frase e ver o sentido delas, tá certo? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. E a segunda dica é essa observação 5 que eu coloquei na nota de aula, que a mesma frase pode assumir sentidos diferentes, conforme o tom com que a proferimos. Então, observa o seguinte. Vamos supor que eu tenho a seguinte frase: Olavo esteve aqui. Aí na primeira eu botei um ponto, né? Olavo esteve aqui. Eu estou fazendo uma declaração sobre o Olavo, que ele esteve aqui, né? Aí se eu pergunto assim, Olavo esteve aqui, então já é uma frase com sentido interrogativo, né? E se eu falo assim, Olavo esteve aqui, quer dizer, eu tô o quê? Eu tô me surpreendendo que o Olavo esteve aqui, né? Então, é uma frase exclamativa, tá certo? Então, vocês veem que é a mesma frase, mas eu mudei, né? No caso, como é uma frase escrita, eu coloquei sinais de pontuação diferentes, mas você vê que a simples mudança de um sinal de pontuação, eu mudei o sentido da frase, tá certo? Então, isso é muito importante para vocês observarem qual é o sentido que está sendo dado na frase, tá certo? Bom, então, pessoal, nós vamos para a segunda parte da aula agora, que vocês vão ter que saber diferenciar, como eu falei, né? Frase, oração e período, tá certo? Então, só relembrando, né? O que é frase? Frase é todo enunciado capaz de transmitir a quem nos ouve ou lê tudo o que pensamos, queremos ou sentimos, tá? E aí eu acrescento o seguinte, que a frase apresenta sentido completo, ou seja, ela transmite uma mensagem, né? Então, relembrando aquilo que eu falei, pode ser às vezes uma frase pequena de uma simples palavra ou uma frase mais complexa, mas ambas vão apresentar um sentido completo, ou seja, vai transmitir uma mensagem, tá certo? Então, isso é a frase, tá ok? Bom, e aí nós temos a oração. Então, o que é a oração? A oração é a frase de estrutura sintática que apresenta normalmente sujeito e predicado, e excepcionalmente só o predicado. Ou seja,
toda oração, ela vai ter predicado, ela sempre vai ter, tá certo? E normalmente vai ter sujeito e predicado. Mas por que é normalmente? Porque na maioria das vezes, toda frase vai ter um sujeito e um predicado. Mas existem alguns tipos de situações que a gente chama de orações sem sujeito, tá certo? Então, o que acontece? O sujeito é inexistente, então não tem sujeito, aí vai ter só predicado, né? Eu vou falar de uma maneira assim, bem genérica para vocês, por quê? Porque na aula de amanhã, vocês vão aprender com as noções preliminares de sintaxe, aí vocês vão realmente aprender o que é o sujeito e o que é o predicado. Mas para a gente não ficar no ar, boiando, eu vou dar só uma introdução para vocês o que é sujeito e o que é predicado, tá? Então, o sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa, tá certo? E o predicado é aquilo que se declara do sujeito, ou melhor, é o termo que contém a declaração referida, em geral, ao sujeito. Então, vamos pegar a seguinte oração, né? A menina banhou-se na cachoeira, né? Essa frase, para eu saber quem é o sujeito, eu vou ver lá, quem que se banhou na cachoeira? A menina. Então, a menina, né, é o ser do qual está se dizendo alguma coisa, está se dizendo que esse ser se banhou na cachoeira. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta, quem banhou-se na cachoeira? A menina. Então, a menina é o sujeito, tá? E o predicado, eu falei que é aquilo que se declara do sujeito, ou melhor, é o termo que contém a declaração referida em geral ao sujeito, né? Então, o que eu estou dizendo a respeito dessa menina? Eu estou dizendo que ela se banhou na cachoeira. Então, o banhou-se na cachoeira é o predicado, tá certo? É bem simples, né? Isso aí vocês vão, como eu falei, amanhã a gente vai aprender isso em mais detalhes, mas só para vocês terem uma noção geral do que é sujeito e o que é predicado, né? Agora, existem situações que eu falei para vocês, né? Que pode ser que não tenha sujeito, só tenha predicado. Então, vamos pegar essa frase aqui, ó. Choveu durante a noite. Aí, se eu perguntar, quem choveu? Não tem sujeito? Alguém chove? Alguém chove? Não. Então, esse é um exemplo de uma frase sem sujeito, tá? Agora, o que eu estou afirmando aqui? Que choveu durante a noite. Então, o choveu durante a noite é predicado, tá certo? Então, vocês veem que essa minha oração, ela só tem predicado, ela não tem sujeito, porque eu não tem nenhum ser, nem nenhum sujeito do qual eu posso dizer que choveu, porque ninguém chove, né? Não tem nenhum ser, nada que chova, né? Então, mas existem, vocês vão aprender depois com mais detalhes quais são as regras, né, das situações, das orações que não tem sujeito. Esse é um dos exemplos, tá certo? Então, pessoal, vocês veem o seguinte, que em toda oração sempre tem um verbo ou uma locução verbal. Toda oração eu obrigatoriamente vou ter um verbo ou uma locução verbal. Então, mesmo nas orações sem sujeito, tá certo? Então, vocês veem que na segunda oração, né, eu comecei a oração com choveu durante a noite, né? Então, aqui no caso, eu tenho um verbo, né, mas eu não tenho sujeito. E essa vai ser, inclusive, a diferença da frase, né? A frase, não obrigatoriamente, eu tenho que ter verbo. Vocês lembram da frase nominal? A frase nominal não tem verbo, né? Mas na oração, obrigatoriamente, ela vai ter ou um verbo ou uma locução verbal, tá certo? Então, pessoal, nós vamos para o intervalo agora e no retorno a gente vai retomar sobre a oração e eu vou até explicar para vocês melhor o que é a locução verbal, né? Que verbo, vocês sabem bem, locução verbal, vocês ainda têm dúvida, né? Que a gente não viu isso quando estudou verbo. Então, eu vou retomar e vou explicar para vocês o que é uma locução verbal, tá bom? Então, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente retoma.